Olá! 29 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização sobre o AVC. E é esse o tema do Utilidade Pública que começa agora. Conosco estão o médico neurologista Rodrigo Bazan, ele que é chefe da unidade de AVC do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e também a enfermeira Priscila Masqueto, ela coordenadora geral do SAMU 192. Eu agradeço aos dois pela participação conosco nesse programa que quer trazer informações com credibilidade e confiança para a população de Botucatu. E começo perguntando para o senhor, doutor, a gente sabe que o acidente vascular cerebral ou o derrame, como é muitas vezes chamado, é uma das principais causas de morte e é a doença mais incapacitante em todo o mundo. Por que ele é tão comum e por que a gente precisa falar dele? Bom, primeiramente agradeço o convite, Adriana, sempre um prazer estar com vocês aqui na Câmara, né, de Botucatu, falando sobre esse assunto, e a gente tem esse privilégio, né, de termos esse espaço, especialmente no mês de outubro, como você comentou, é o mês, né, dedicado aí, vários países no 29 de outubro conscientizam sobre esse grande problema que é o acidente vascular cerebral. Primeira questão, o mundo todo, né, sofre AVC, é uma doença altamente prevalente, incidente em quase todos os países do mundo. O Brasil, né, é um país em desenvolvimento e também que tem altos índices, né, da doença. A marca dessa doença realmente é uma mortalidade expressiva. Hoje, atualmente, a doença está como sendo a terceira causa de mortalidade no Brasil, mas a grande questão é a incapacidade que ela causa. É uma doença altamente incapacitante, a cada 10 casos, 7 não voltam mais ao trabalho original. Provavelmente a causa dessa prevalência alta esteja nos fatores de risco. São múltiplos fatores como pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, estresse dos dias de hoje, entre vários outros que a gente poderia estar citando, e que ingesta alta de sal, maus hábitos alimentares, né, que a população tem, e todo esse conjunto com certeza contribui para a ocorrência de altos índices de AVC. E acho que a importância da conscientização, primeira questão e a principal é que ela é prevenível. Quer dizer, se você controla, reduz a ingesta de sal e controla a sua pressão alta e mudar os seus hábitos de vida, você reduz 90% da sua chance de sofrer um AVC. Portanto, ela é uma doença que é altamente prevenível. E ela sendo uma doença catastrófica, uma vez estabelecida, ela acontecendo, é muito melhor, como sempre, aquele chavão, né, prevenir do que remediar. Segunda coisa é que ela é uma doença tratável nos dias de hoje, ela tem tratamento, coisa que há 2 décadas e meia nós não tínhamos tratamento. O paciente chegava no hospital, lá ficava e não tinha condutas específicas para os 2 tipos de AVC. O isquêmico, que é o mais prevalente, quando falta sangue, é um entupimento da artéria por um tromboêmbolo, ou hemorrágico, quando extravasa sangue no cérebro. Essas 2 condições hoje têm tratamentos específicos no ambiente hospitalar. Isso que o senhor está falando tem a ver um pouco também com o socorro, né? O senhor está falando de pacientes que sofreram o AVC, mas que foram socorridos, né? Aqui em Botucatu, quem faz esse atendimento, né, de receber o primeiro atendimento e de transportar muitas vezes o paciente que sofreu um AVC é o SAMU. Por isso que a gente vai conversar agora um pouquinho com a Priscila, sobre a importância mesmo desse primeiro socorro, do socorro imediato, porque é uma condição com a qual a gente que é leigo não está acostumado a lidar, e vocês são preparados para isso também. Eu queria que você falasse um pouquinho para a população por que é importante socorrer de forma correta o paciente ou uma pessoa que esteja apresentando sintomas de AVC. E se você também já quiser emendar, né, quais são os sintomas, aí fica à vontade. Olá, Adriana. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com a população, com o professor Rodrigo Bazan, que é um grande profissional, um colega de longa data. E para falar do AVC, que é uma doença aí tão importante, né? É tão prevalente, não só no Brasil, como no mundo todo, e que, infelizmente, gera muita incapacidade no nosso meio. Então, o socorro, ele idealmente é realizado pelo SAMU, pensando que o AVC, ele é uma doença tempo-dependente. Então, para explicar rapidamente, nós temos basicamente 2 tipos de AVC. E o principal deles, que
que ocorre aí em cerca de quase 90% dos casos, é um tipo de AVC em que um trombo, ele obstrui alguma artéria cerebral. Então, começa a faltar fluxo sanguíneo e nutrientes para uma determinada área do cérebro. Então, nesse caso, desse AVC mais comum, quais são os sintomas? Então, o paciente ele pode ter, a boca pode ficar torta, um lado do rosto ficar caído, né, a pálpebra um pouco mais caída, a gente vê a face bem assimétrica mesmo, o paciente pode ter dificuldade de falar, perda de força motora de membros superiores ou inferiores, e o mais importante de destacar é que esses sintomas eles são súbitos. Então, o paciente ele está praticando alguma atividade rotineira diária, então estendendo a roupa no varal, cozinhando, e de repente ele começa a ter esses sintomas. Como eu disse, como nós temos aí a principal causa, né, o AVC isquêmico, que causa essa obstrução dos vasos sanguíneos, ela é uma doença tempo dependente. Então, o que a gente precisa fazer? Acabar com esse trombo nessa artéria cerebral. E para isso a gente utiliza um medicamento, que eu acho que depois o Dr. Rodrigo também pode falar um pouquinho melhor, tá? Mas, Adriana, cada minuto que o paciente perde, que ele demora para receber essa medicação, para chegar no hospital, são cerca de 2 milhões de neurônios que são perdidos. Então, por isso que a gente fala que o tempo é fundamental. E aí, qual que é o nosso papel enquanto serviço de atendimento pré-hospitalar, enquanto SAMU? Diagnosticar rápido esses casos para poder encaminhar para um centro adequado para realizar o tratamento. Então, não é só pegar o paciente, né, e levar para qualquer hospital. Não, ele precisa ir para o centro onde tenha esse tratamento. Então, a dica que eu dou para todo mundo, quando for acionar o SAMU, então vai precisar ligar, o número do SAMU é 192, vocês vão ser atendidos por uma pessoa que vai marcar o endereço, então vocês precisam falar o endereço corretamente, o ponto de referência, porque essas informações irão permitir que a gente consiga chegar mais rápido para o atendimento, e logo em seguida vocês irão falar com o médico. Essa parte é muito importante, porque o médico ele vai fazer algumas perguntas para tentar chegar melhor num diagnóstico, né? Tentar entender o que está acontecendo com aquele paciente e encaminhar tanto a ambulância correta, né, porque nós temos ambulâncias com médicos, outras sem médico, nós temos corpo de bombeiro que nos auxilia em alguns casos, então é para isso que serve essa conversa. E aí, depois a ambulância vai chegar na casa da pessoa. O que é importante sempre frisar, não precisa desligar o telefone para a ambulância do SAMU sair de lá, né? Nós temos um sistema informatizado, então enquanto vocês estão conversando com o médico, a ambulância já pode estar a caminho. Inclusive, o médico ele pode orientar algumas ações de primeiros socorros para a pessoa que ligou já ir poder ajudando quem está lá na cena. Certo. E aí, nesse primeiro socorro, quando se você se deparar em algum momento, tem alguma coisa que não deve ser feita, em hipótese alguma? Porque, às vezes, no desespero, a pessoa, né, quer pôr no carro e levar para o hospital mais próximo para o pronto-socorro. Tem algum procedimento que não seja indicado, que vocês pedem que as pessoas não façam? Acho que no caso do AVC, o que a gente mais precisa frisar é não perder tempo, porque a gente vê muitas pessoas que veio o paciente passando mal, fala, vamos deitar para ver se melhora, toma uma água com açúcar, vamos ver se melhora, e isso para o AVC, assim, é devastador, porque a gente está perdendo o cérebro, né, a gente fala que o tempo é cérebro, então a gente está perdendo aí tecido neural, então o mais rápido que a pessoa puder ligar para um serviço de emergência, o SAMU, é melhor. Então a dica que eu dou é não perca tempo, não é preciso fazer nada com o paciente, né, dar medicamento, dar água, nada, somente acionar o serviço de urgência e emergência e aí frisar bem o que o paciente está tendo, né, naquele momento, o que está acontecendo com ele. Certo. Doutor, o senhor disse que é uma doença prevenível e tratável. Na questão da prevenção, eu queria que o senhor nos desse algumas dicas, né, de como que se pode prevenir, ficar seguro, né, será que é acompanhando os fatores de risco? E também que o senhor respondesse, assim, objetivamente, se uma pessoa que não tem, o senhor já falou estatisticamente que 90% dos casos é quem tem fator de risco. Mas uma pessoa jovem que não tenha hipertensão, que não tenha nenhum desses outros fatores, ela está livre de ter um AVC ou ninguém de nós está livre de passar por uma situação como essa?
Perfeito, Adriana. Excelente pergunta. É realmente uma doença prevenível e é na raiz dos fatores de risco que nós temos a grande gama de ocorrência da gênese do AVC, seja isquêmico, mais prevalente, ou hemorrágico, né? A prevenção, ela deve começar sempre na infância, né? Quando a gente lida com uma criança, ensinando bons hábitos de vida. Eu sei que o SAMU tem uma linha de ensino também para crianças, que é o SAMUzinho, depois a Priscila pode comentar brevemente, onde você explica exatamente os bons hábitos de vida, atividade física, uma boa ingesta alimentar, a partir de uma determinada idade, evitar-se a obesidade, evitar o sedentarismo. E aí, claro que quando se entra na idade adulta e com o avançar dos anos, da idade, das décadas, existe uma prevalência desse AVC, principalmente após os 60 anos de idade. A doença fica mais prevalente, mas mesmo na idade jovem, da juventude, da adolescência e mesmo infância, existem casos de AVCs. E os fatores de risco devem ser prevenidos durante toda a vida e os bons hábitos de vida também, assim como a prevenção do diabetes, ou se na detecção do diabetes, o tratamento precoce, a hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa, é o principal dos fatores de risco, né, a hipertensão arterial. Então, tudo isso deve ser monitorado. E claro que para o idoso, o foco ainda é maior, porque além de tudo, existe a idade em si acaba trazendo um risco de mais AVCs, a ocorrência de mais AVCs. Em relação à questão de ausência de fatores de risco, que é a ocorrência de AVC, sim, não são a maioria dos casos, mas isso pode acontecer. Muitas vezes os AVCs, eu estava antes aqui da reunião, receberam um caso de uma colega de Minas, uma fonoaudióloga, e de um AVC num jovem que é o terceiro AVC, ele não tem nenhum fator de risco. Ele não é hipertenso, ele não é diabético. Isso é uma condição assustadora. Ela acontece em torno de 20% a 30% até dos AVCs, em que nós não detectamos onde foi a causa, se foi o problema na carótida, no vaso, no coração, ou mesmo o paciente às vezes não tem muitos fatores de risco, ou se tem, eles estão sob controle, né? Então, esses AVCs de fonte, de etiologia indeterminada, antigamente chamado de criptogênicos, eles existem sim e são ainda um grande desafio. Existe a questão genética, só para dizer que ela corresponde ainda a uma parcela pequena, reduzida, e são casos também de evolução ruim, em que muitas vezes a equipe multiprofissional e o médico não consegue muito prevenir a recorrência, porque a marca da doença é a ocorrência e a recorrência. São novos episódios que muitas vezes virão após o primeiro episódio de AVC. Então, fica bem claro aí na fala de vocês essa importância mesmo do cuidado, de cuidado que pode ser cuidado, né, dos fatores que são preveníveis, acompanhar, fazer um check-up aí, porque no grosso da população ele tem uma cara, vamos assim dizer, né, um perfil de pessoas mais velhas que têm esses problemas, né, esses fatores de risco, mas ninguém está livre. Então, fazer a nossa parte e, se tiver diante de uma ocorrência como essa, fazer a parte correta também de acionar a equipe que é responsável por isso. Felizmente, aqui em Botucatu, a gente tem esses dois serviços que vocês representam aqui na nossa entrevista, né, funcionando muito bem, com muita qualidade. Sim, nós temos um hospital das clínicas bem estruturado, né, um hospital de nível terciário, em que ele recebe casos mais graves. Esses casos, eles vêm através da rede de urgência e emergência, então eles são regulados pelo SAMU, e na rede hospitalar nós recebemos cidades também, casos de cidades, que o SAMU não regula, e aí vem pela rede CROSS, que é uma rede de urgência e emergência que permeia o estado de São Paulo também. Esses casos, eles são recebidos pelo hospital, né, por uma região do hospital chamada de regulatória de casos, né, o NIR, e esse NIR, eles acionam a equipe da neurologia, e quando o caso se trata de uma suspeita de um AVC, diretamente a unidade de AVC, que está hoje, atualmente, dentro do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E nós recebemos os casos, praticamente porta aberta, principalmente para aqueles casos que chegam nas primeiras horas de instalação dos sintomas, ou do ictio que a gente fala, que são aqueles casos, como a Priscila lembrou, que tem uma chance maior de tratamento, de reperfusão, de abertura da artéria para revascularização, reperfusão do tecido cerebral. É importante dizer que mesmo esses casos que não chegam na janela das primeiras 8 horas,
eles têm grande importância que eles venham para o hospital o mais breve possível, porque a permanência na unidade de AVC, e mesmo para os casos mais graves, quando necessário em terapia intensiva, faz toda a diferença. E nós temos hoje um hospital treinado, desde o pré-hospitalar, com a equipe do SAMU, o pessoal do NIR também tem um treinamento para triagem interna no HC dos casos, e uma fala direta conosco da neurologia, para que a gente receba esse caso no menor tempo possível. Nós temos também, cabe dizer, uma integração com o pronto-socorro, com o pessoal da clínica médica, que faz o atendimento de chegada do paciente ali na sala de emergência. Hoje é o time de resposta rápida, né, que faz essa ponte conosco, do início, né, nós fazemos o atendimento praticamente conjunto com eles, e o caso é conduzido a partir daí com a neurologia, que faz toda a condução, a decisão se tem que reperfundir, o cérebro se não tem que reperfundir, e a internação. E a reabilitação, como você lembrou, Adriana, é precoce. Já com a nossa equipe multiprofissional, com a nossa fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermagem, todo o time nosso, psicóloga, assistente social, né, é um time nutricionista, fonoaudióloga, o paciente ele é completamente avaliado e conduzido da melhor forma possível. Então, hoje o nosso hospital ele vem se aprimorando, ele vem se desenvolvendo, os desafios sempre são grandes, inclusive com o Covid, sofremos alguns embates, né, de uma estrutura nova que teve que ser montada pela pandemia, mas sem desativar. O hospital foi muito sensível em relação a isso, eles nos apoiaram muito em relação à manutenção do atendimento do AVC com o menor prejuízo possível, né? Então é isso, acho que a gente tem uma rede hoje que tem que ser divulgada para a população, fazer bom uso, né, dessa rede, em termos de, acho que através do ensino, né, da difusão do conhecimento para a população geral, que a gente atinge. Acho que o SAMU faz muito esse papel, até com projetos, e acho que isso é importantíssimo, é o papel também, com certeza, da Câmara, né? Com certeza. Priscila, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura de vocês, né, o SAMUzinho aí, que o doutor já citou, e deixasse também sua mensagem final, depois eu volto só para a despedida do doutor. Legal. Então, como o professor Rodrigo disse, o SAMU, ele faz, o AVC, ele é regulado por essa rede de urgência e emergência, né, da qual o SAMU é responsável por essa regulação. Todo mundo pensa no SAMU como as ambulâncias, mas a ambulância é uma parte do serviço. Nós temos lá a central de regulação, que é quando a população liga, né, esse chamado ele é recebido, acolhido, triado, para que o melhor recurso seja encaminhado. Então, muitas vezes, o melhor recurso, às vezes, não é o SAMU, né? Ou pode ser outros serviços, a gente pode precisar do apoio de outros serviços, por exemplo. Então, é essa central de regulação que define todo esse fluxo de urgência e emergência. Não só do recurso que será enviado para aquela vítima, mas também de onde esse paciente vai ser encaminhado. E sempre pensando assim, qual é o melhor recurso para aquele paciente naquele momento, né? Então, e aí entra muito essa importância dos pacientes de AVC, porque com o SAMU nós conseguimos avaliar esse paciente desde o momento da ligação, então identificando esses possíveis sinais e sintomas, até a avaliação das equipes no local da emergência, então a gente confirma que pode ser realmente um AVC, e aí o encaminhamento correto. E sabe o que é legal, Adriana? Quando o paciente sai da casa do paciente ou do local que ele passou mal e ele vai para o hospital, a própria central de regulação do SAMU já entra em contato com a unidade de AVC e já avisa que esse paciente está chegando. Então, a equipe médica, ela está esperando, né, esse paciente para que a gente perca o menos tempo possível. Então, o paciente ele chega num tempo muito rápido. Só para lembrar, a gente tem no município 3 ambulâncias hoje, né? E existem outros municípios, Aembi, Areiópolis e Pardinho, que também fazem parte do SAMU regional de Botucatu. Então, nesses municípios, as ligações também são recebidas aqui, porém, cada município aí tem as suas ambulâncias. E como mensagem final, eu gosto sempre de dizer, né, do SAMUzinho, que eu esqueci de falar também, que é importante. O SAMUzinho é um projeto que o SAMU tem nas escolas, então os profissionais voluntários do SAMU vão até as escolas e ensinam as crianças em relação aos cuidados de primeiros socorros, e a gente já trabalhou bastante com o AVC no sentido de ensinar as crianças quais são os sinais e sintomas e o que elas precisam fazer, porque a gente pode ter aí, a gente tem uma parcela grande da população de idosos que moram sozinhos no Brasil hoje, né? Então, eventualmente, a gente pode ter uma criança junto com esse idoso, e aí, o que ela pode fazer? Então, é um projeto aí que a gente leva a educação para a população.
E como mensagem final, eu sempre digo para todo mundo, tempo é cérebro e a gente não pode perder tempo, né? Não queremos perder cérebro. Então, em qualquer caso, qualquer sintoma de AVC, ligue rapidamente para o SAMU 192, que a gente está à disposição para atender. Obrigada, viu, Priscila, pela sua participação com a gente. Obrigada também, doutor Rodrigo Bazan, e as suas considerações finais, então, sua mensagem final a respeito do AVC, do trabalho, da prevenção. A gente aqui agradece essa participação. A gente se dedica há muitos anos, né, a Priscila, um time grande de pessoas. Eu sempre falo, o AVC, ele é um grande time, é uma grande família, e o SAMU faz parte, o Hospital das Clínicas faz parte, os municípios fazem parte, eles têm que entender isso também, os gestores de saúde locais, não é simplesmente trazer o paciente, eles fazem parte do processo, eles são atores também que têm que entender o papel deles de ensino à população. Começa na prevenção primária, no posto de saúde, saúde da família, a orientação, como a Priscila falou, o neto vendo o tratamento do avô, sabendo que amanhã ou depois ele vai ser um adulto e ele pode também ter um AVC, e também saber como agir em relação ao avô. Então, acho que é uma cadeia do bem, de corrente, né, de conhecimento, e que a gente realmente vem trabalhando com isso. Colegas do Brasil também, de outros municípios, de outros estados, trabalham bastante com o assunto. E acredito que a gente avançou muito, né? Hoje o tratamento ele já é uma realidade em Botucatu, e já é uma realidade em algumas outras cidades da Regional de Saúde, no estado de São Paulo, mas ainda falta bastante avanço, bastante crescimento, melhora da estrutura, deslocamento de pacientes que estão em zonas mais de vulneráveis, né, que às vezes não conseguem acesso rápido. Acho que a acessibilidade no nosso país ainda é um problema grande, e os desafios são enormes. A gente acredita que avançamos, mas precisamos caminhar mais ainda, e com certeza acho que com as parcerias é a grande saída, é o grande auxílio aí para que a gente consiga mesmo tratar e orientar e prevenir um número maior de pessoas da população. Só agradecer. Obrigado pela lembrança aí do dia que está se aproximando, né, e a nossa participação nesse tipo de iniciativa. Bom, a gente que agradece, a TV Câmara vai estar sempre aberta a qualquer tipo de informação que seja importante para a população. A nossa função, a nossa missão é essa aqui também, assim como a Câmara dos Vereadores, conhecida como a Casa do Povo. E para você que nos acompanhou, eu também tenho uma mensagem final. Ao longo da entrevista aqui, eu me emocionei em alguns momentos e passou um filme na minha cabeça, e o doutor Rodrigo falou umas palavras que eu não entendi, talvez você não tenha entendido algumas coisas que a Priscila também falou, né, trombo, perfundir o cérebro, sei lá, que eu nem entendi assim direito, mas confie, porque eu já passei por essa situação com meu pai, e o SAMU e a unidade de AVC lá da Unesp me devolveram o meu pai, né? Um susto danado, a gente fica achando que não vai dar tempo, que não vai dar certo. Na hora eu só lembrei, cara, tem que pedir socorro. Fui lá, liguei, o socorro veio, a equipe especializada veio, o atendimento foi, assim, de referência mesmo, eu não conhecia. E todo ano, quando vai chegando essa época de outubro, né, do 29 de outubro, a gente fica pensando, né, olha, nós estamos mais um ano podendo vivenciar aqui essa história de sucesso de serviços que funcionam. Então, é um momento difícil, é um susto, mas confie. Se você está aqui em Botucatu, você está em boas mãos, mesmo que você não entenda direito tudo que eles falam. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, muito obrigada pela participação conosco aqui na TV Câmara e muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, salvando tantas vidas, assim como foi com meu pai. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Adriana Ribeiro e esse foi mais um Utilidade Pública da TV Câmara Botucatu. Até!